E aí galera, Lucas aqui. Hoje a gente vai estudar um pouco do comportamento do circuito série. Beleza, aqui eu tenho um exemplo desenhado no quadro que a gente vai testar ele na prática depois. Vamos fazer uma leitura bem rápida. Aqui é minha fonte de alimentação, um interruptor, 3 lâmpadas ligadas em série. Uma ligação em série é onde eu tenho os meus componentes ligados um após o outro. Então aqui a gente tem o meu circuito de exemplo montado na prática. O mesmo circuito que eu desenhei no quadro, a gente está reproduzindo aqui, tá? Bom, eu estou usando 3 lâmpadas, cada uma delas tem 70 watts. As 3 lâmpadas são para tensão de 127 volts. Mas aqui a gente pode perceber que as lâmpadas elas estão ligadas de uma maneira muito fraca, né? Ela não está entregando a potência total dela. Por que isso? Porque a gente está fazendo uma ligação em série. Então a gente vai ver o que acontece num circuito em série. A gente vai mostrar isso na prática, né? A tensão ela vai caindo conforme as minhas cargas, tá? Por isso eu tenho um multímetro aqui e a gente vai fazer esse teste, tá? Bom, como eu mostrei no desenho, né? Eu tenho um interruptor aqui que eu posso interromper a fase, né? Eu botei só para mim controlar o meu esquema aqui, tá? A minha montagem. Então, eu vou preparar o multímetro e a gente vai começar a fazer os testes para ver qual é a tensão que eu estou entregando no meu circuito, né? Qual é a tensão da minha fonte de alimentação e a tensão em cada lâmpada, para a gente provar o que, de repente, vocês já estudaram na teoria, para a gente provar essa queda de tensão em cada ponto de carga, em cada lâmpada, tá? Então, aqui, por precaução, a gente tem que sempre trabalhar com um óculos de proteção. Como eu vou fazer uma medida nos bornes, né? Eu não posso permitir falhas, então eu vou usar um óculos de proteção. Vou conectar as ponteiras de prova no meu multímetro, colocar ele na escala de tensão e espero que dê para acompanhar bem os resultados aqui. Bom, como eu sei que a minha fonte de tensão é 127 volts, eu coloquei meu multímetro aqui na escala de tensão alternada até 600 volts, que está bem acima. Certo? Bom, vamos ver a minha entrada, né? Aqui está a minha fonte de tensão no meu painel, então eu sei que a minha fase que passou pelo interruptor, está passando por trás dessa caixinha aqui, ó, ela está chegando aqui, tá? E o meu neutro, que fecha o circuito série, está chegando aqui. Então, olha lá. Eu tenho 133 volts, tá? Bom, eu fiz uma pausa para ligar a luz do display. Vamos medir de novo. A minha fase, tá vendo aqui do interruptor, e o neutro. Ó, tenho 133 volts sendo entregue no meu circuito, tá? Vamos ver agora em cada lâmpada. Vou passar para o outro lado para ser mais fácil. Vamos ver que essa luz fica desligando. Nessa lâmpada aqui, tá? Vamos pegar o borne que antecede ela e o borne de saída dela. Olha lá, 45 volts, tá? Como todas as lâmpadas são de 70 watts, pelos cálculos, pela teoria, espera-se que entre todas as lâmpadas meça a mesma tensão, a mesma queda de tensão, tá? Então, vamos de novo. Na primeira lâmpada, eu tenho uma queda de tensão de 45 volts. Agora, antes da segunda e logo depois da segunda, 42,5 volts.
antes da terceira e logo depois da terceira, 44,8 volts. Bom, existe uma tolerância, porque a gente sabe que mesmo que as lâmpadas, a especificação dela diga que todas são de 70 watts, existe uma tolerância, mas se a gente arredondar esses números, todos deram em volta de 44 volts, tá? 44, 43, 45 volts. Se a gente for somar isso depois, essa tensão, a queda de tensão em cada lâmpada, ela vai somada dar a minha tensão da fonte, ou seja, vai dar os 133 volts. Então, vamos registrar isso, vamos ver se realmente procede. Bom, conforme as medidas que a gente tirou, a queda de tensão na primeira lâmpada é 45,9, na segunda lâmpada 42,7 e na terceira lâmpada 44,3. Somando os três valores, nós encontramos resultados de 132,9 volts. E a medida que eu fiz na minha tensão de entrada é 133,1, variando até 0,3. O que quer dizer que esse resultado aqui está correto, né? São valores muito próximos. Então, de fato, a minha tensão de entrada aqui, que é em torno de 133 volts, ela se divide nas três lâmpadas, lembrando que as três lâmpadas entregam a mesma potência, então as três lâmpadas são, em teoria, têm a mesma configuração, são iguais, são cargas iguais, né? Por isso que a tensão se divide aproximadamente de forma igual também entre elas, né? Então, essa é a grande questão no circuito série, né? Num circuito série, a tensão se divide proporcionalmente ao valor da resistência, né? Quanto maior for a minha resistência, quanto maior for a resistência da minha carga, maior vai ser a tensão nela. Mas aqui, como as minhas cargas são iguais, certo? Eu tenho tensões iguais, né? Claro que na prática não existe mundo perfeito. Então, na prática, os resultados eles não vão ser ideais, eles vão ser próximos do ideal, né? Isso sempre, em qualquer situação. Tá ok? Então, aqui a gente conseguiu perceber que, de fato, a minha tensão de entrada se divide de forma igual ou próximo do igual quando eu tenho três lâmpadas na mesma configuração. Tá ok? Agora vamos fazer um segundo teste. Então, galera, agora a gente chega numa parte do vídeo que fica mais interessante ainda, porque a gente já viu o circuito série montado e a gente provou que a tensão se divide entre as cargas no circuito série. Agora, bom, se eu medir tensão, eu agora posso medir corrente, né? Como que eu faço para medir a corrente? Bom, para medir a corrente a gente sabe que eu tenho que abrir o circuito. Então, meu multímetro, ele entra em série com o meu circuito também, tá? Por isso, eu abri o meu circuito aqui, uma ponteira do multímetro está recebendo a fase e a outra ponteira do multímetro está entregando a fase, tá? Para minha lâmpada. Aqui eu tenho o meu circuito desligado, né? Eu vou bater o meu interruptor aqui, que controla o meu circuito. Bati o interruptor. Meu multímetro está mostrando na escala de corrente alternada 0,3 amperes. Eu vou subir o quadro e a gente vai fazer uns cálculos para mostrar qual é a potência que esse circuito está entregando, né? Mas antes disso, vamos fazer algo mais interessante. Eu vou fazer um bypass, eu vou anular primeiro essa lâmpada e depois essa lâmpada para a gente ver como que fica a intensidade da luz, tá? Bom, como eu falei, sempre com proteção, então eu vou colocar o meu óculos. Vou pegar esse fio aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu quero deixar só essas duas lâmpadas aqui iluminando no meu circuito. Então eu vou anular essa lâmpada. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fio, conectar na energia antes de chegar nessa lâmpada e vou pular ela. Por quê? Porque aqui eu ofereço um caminho de menor resistência para a corrente e a corrente vai parar de circular nessa lâmpada para passar por esse fio aqui. Olha só. Então, eu anulei a lâmpada
E a corrente, vamos iluminar aqui o multímetro de novo, de 0,3 passou para 0,37. E a minha potência entregue, né, convertida em iluminação, aumentou. Eu vou agora anular duas lâmpadas. Então eu vou pegar aqui e aqui. Olha lá, minha corrente subiu para 0,55. Vamos mostrar isso em cálculo agora. Para simplificar um pouco aqui o nosso estudo, eu eliminei algumas informações, deixei só o que mais importa, tá? Aqui dei um curto no interruptor, não tem mais interruptor para não atrapalhar muito nossa visualização. Deixei anotado aqui também os 133 volts, que é da nossa entrada, e os 0,3 amperes que a gente mediu no nosso circuito aqui. Então, com 3 lâmpadas em série, a corrente que está circulando nesse circuito é de 0,3 amperes. Qual é a potência que está sendo entregue então? Tá? Sabendo que a potência é a tensão vezes o valor da corrente no meu circuito, então a potência vai ser, a tensão qual é? 133 vezes a corrente, que é 0,3. Se a gente fizer essa conta aqui, 133 vezes 0,3, eu tenho 39,9 watts de potência. Por isso que as 3 lâmpadas ligadas em série juntas, elas iluminam muito fraco, né? Quando a gente elimina uma das lâmpadas, o que acontece? A corrente passa para 0,37. Então, 133 vezes 0,37 dá 49,21. Então, lembrando, essa situação aqui é para quando eu tenho as 3 lâmpadas ligadas em série. Quando eu ligo as 3 em série, as 2 em série, somente 2 na verdade, eu tenho 0,37. Então, a minha potência passa a ser de 49,21 watts. E quando eu ligo só uma, eu tenho 0,55 amperes de corrente. E aí, 133 vezes 0,55 vai dar aproximadamente 73,15 watts, ou seja, a potência nominal que a lâmpada promete, né? Então, aqui a gente comprova nos cálculos que para somente uma lâmpada eu tenho a potência que ela realmente promete entregar. Quando eu começo a acrescentar outras lâmpadas de mesma potência ou não, em série, né? O que acontece é que no final eu tenho uma potência muito menor sendo entregue. Por quê? Porque a tensão está cada vez, né, diminuindo. Então, como eu tenho tensões menores, a potência ela vai diminuir também. Eu espero que tenham entendido o conteúdo, espero que tenham gostado. Se dá para melhorar alguma coisa, coloquem nos comentários. Isso aí é muito importante para quem está aqui gravando vídeo. Espero logo estar colocando mais conteúdos que sejam relevantes, que contribuam para o conhecimento da comunidade da elétrica em geral. Valeu!